Ana Cigana, voltando aqui com as leituras de oráculos para o YouTube. Dessa vez com uma leitura de inverno, né? Uma leitura para um período mais longo aí, né? De junho a setembro de 2023. Para vocês do signo cigano de Sino, correspondente à Virgem. Né? Começando aqui com o baralho cigano, sobre o seu aspecto material para esse período de inverno. Né? Então, esse período aí de junho a setembro de 2023, para quem nasceu sob o signo de Sino, correspondente à Virgem. Plano material, então compras, vendas, profissão, negócios, carreira, a casa, né? Tudo que for do campo material de forma geral. Vamos ver quais são as perspectivas, mensagens, direcionamentos para vocês nos próximos 3 meses. Começando aqui, fundo do deck, carta da Torre do baralho cigano, falando de um período aí, né, de algumas análises, né, aprofundadas. Pode ser que você esteja analisando possibilidades, interiorizando, esteja mais introspectiva, para refletir sobre alguma coisa no aspecto material, né, reestruturar alguma questão material sua, né, enfim, de forma geral, assim, bem geralzona mesmo, né, falando. E aí, né, na sua jogada aqui, tem alguns elementos interessantes, né, tem assim, então tá falando aqui sobre transformações, algumas mudanças profundas, né, muito significativas, né, para realmente uma nova estruturação. Então a gente começa aqui com o livro, né, falando aí de assim, possíveis revelações. Então de repente você descobrindo que tem uma herança para receber, ou descobrindo letras miúdas em algum contrato, ou descobrindo, sei lá, pode ser qualquer coisa, né, que você tenha uma revelação, né, nesse âmbito material, ou mesmo um estudo, uma análise, né, algum processo judicial, né, alguns de vocês podem estar enfrentando aí processos, né, contratações, questões burocráticas, né, o livro vai falar muito de questões burocráticas, então possivelmente você precise resolver alguma burocracia aí nesse período de inverno, né? Pode ser tanto no profissional quanto na questão de imóvel, sua casa, enfim, né? Para cada um vai se sintonizar de alguma forma. Aí a gente tem aqui o chicote seguido também das estrelas, né? A espiritualidade guiando seus caminhos, né, no plano material. Então, de repente, você seguir mesmo aquela intuição, aquela voz interior, aquele insight, né, para resolver alguma questão profissional ou de compra, venda, negócio, que seja, né? E o chicote falando de trabalho, né? Bastante trabalho, bastante ação, bastante atividade, né? Então tomar ação, né? Então de repente no seu caso aqui, não ficar sentado esperando coisas acontecerem, você precisa se movimentar, precisa agir, né? E a espiritualidade te guiando nesse processo, né? Então, de repente, se você tem sua prática espiritual, você se apegar para, né, assim, sintonizar, não só se apegar, mas assim, no sentido de sintonizar mais ou refinar essa sintonia
para que você faça movimentações, tome atitudes mais assertivas, né? Porque está ocorrendo aí um processo de transformação profunda, um processo de renascimento, um processo de transmutação, né? Então, assim, essa reestruturação também é muito interna, né? Para lidar com esse externo do campo material. Então, o que pode representar mudanças radicais, mudanças profundas, mudanças de círculo de pessoas, mudança de encargo, mudança de emprego, mudança de cidade, mudança de casa, mudanças de forma geral. Para onde, né? Para novas oportunidades, para novas aberturas, né? Para soluções. Então, para quem está aí enfrentando alguma dificuldade material, alguma questão difícil, aqui a chave vem trazendo as soluções, né? Trazendo as resoluções de coisas que estejam atravancadas, aqui as nuvens, né? Coisas que estejam meio turbulentas, que estejam meio obscuras, que estejam meio nebulosas, né? Em seguida aqui o cavaleiro, né? O mensageiro também trazendo essa energia do avanço, do movimento, da iniciativa, né? Assim, então, assim, realmente você se movimentando, assim, tem essa transformação profunda, mas você é muito agente dessa transformação, né? Dessas mudanças na sua vida material. Então, assim, tá bem geral essa energia dessa mudança. Então, para alguns vai ser uma questão profissional, para outros vai ser uma questão de onde mora, para outros vai ser uma questão de negócio, para outros vai ser uma questão que tem um processo na justiça que envolve dinheiro, que aí tem alguma coisa para receber. Assim, tem várias possibilidades aí, né? Mas de forma geral, vocês estão nessa energia das transformações, das mudanças para novas oportunidades, através de um movimento que parte de vocês mesmos, né? Que parte de uma reestruturação interna, de uma autoanálise, de uma revisão, né? De todos esses aspectos, assim, e a partir daí dessa autoanálise, dessa revisão, vocês se direcionando, né? Para novos caminhos, tomando novas atitudes, né? Novas posturas diante de algumas situações. Então, de repente, você se dá conta de que tem um ciclo repetitivo na minha área financeira, que eu sempre estou endividada, ou eu sempre tipo, tudo que eu ganho não sobra nada para investir ou para eu progredir, tá sempre apertado. Tá? E aí começou a perceber que tem algum comportamento meu que tá travando, que não tá me permitindo evoluir. Eu tô percebendo que se eu mudar determinada atitude, eu consigo avançar mais. Que se eu aprender sobre isso, né, através de alguma mentoria ou de algum curso, alguma coisa assim, eu consigo destravar isso e lidar de uma forma melhor e realmente enxergar resultados, né? Inclusive é um aspecto da carta dos livros também, né? Que eu esqueci de falar no começo, mas os livros também remetem a essa questão de estudo. Então muitos aqui se aperfeiçoando na profissão, né? Se esforçando dentro de um estudo, né? Se esforçando para passar no concurso, ou se esforçando para passar no vestibular, ou se esforçando para concluir, né, um curso, para dar prosseguimento num estudo, né, se dedicando a uma nova área, enfim, se debruçando mesmo num aperfeiçoamento profissional ou num aperfeiçoamento aplicável, mais prático, né, que seja aplicável agora na sua vida. Então, de repente, alguns aí realmente fazendo um curso sobre finanças, um curso sobre
ou vendo procurando ali conhecimentos mais aprofundados sobre economia para entender como que está gerindo o seu negócio, sei lá, né? Então, assim, muitos de vocês, assim, adentrando, né, num universo de autoconhecimento e também de conhecimento, né, para gerar uma movimentação, para gerar soluções e essa nova reestruturação, né, que continua a ser confirmada aqui, né, na verdade, pela Carta da Casa, né? A Carta da Casa ela vai falar sobre construção, sobre bases, sobre embasamento, sobre construir as suas bases, né? Estabilidade. Então, assim, vocês mostrando que vocês estão no processo de estabilizar, no processo de reestruturar para chegar numa estabilidade material, para chegar na conquista de uma liberdade financeira, na conquista de uma independência financeira, na conquista da sua própria casa, ou de determinado investimento, ou de concretizar um negócio, né, um novo empreendimento, né, enfim, com perspectivas de novas parcerias também, né? Então, vejo que muitos aqui também não fazem todo esse processo sozinhos, tem aí auxílio, parceria, alianças com outras pessoas, né? Então, de repente, a sua empresa se associando com outra, você como profissional liberal se associando com outro profissional, fazendo uma parceria, né? Criando uma outra estrutura de trabalho dentro da sua área, enfim, N possibilidades, né, de parcerias, né, de trabalho em conjunto, aqui representado pela aliança, tá certo? Então, fechando aqui a parte do campo material, com baralho cigano, abrindo agora sobre o campo mental emocional através do tarô de Osho. Campo mental emocional com o tarô de Osho para vocês do signo de Sino correspondente à Virgem. Período de inverno de 2023. Qual a mensagem, o direcionamento? Fundo do deck, carta da preguiça. Pode ser que alguns de vocês aí estejam num momento de preguiça emocional mesmo, né? De, vou ter que lidar com esse tipo de situação ou com esse tipo de pessoa, ou assim, minha bateria social tá meio off, né? Não tô muito afim de interagir nesses últimos tempos, ou sei lá, qualquer tipo de preguiça emocional mesmo, né? O 9 de copas. Ou então assim, não tô afim de lidar com, esquentar muito a minha cabeça agora, tô afim de, sabe o que quer saber? Deixa a vida me levar, né? Eu cansei de me estressar com isso, com aquilo, cansei de me preocupar com determinado assunto. Agora eu vou deixar os espelhos terminar de quebrar aqui, depois eu vejo o que eu faço, se eu vou para debaixo do tapete ou se eu recolho tudo e descarto da maneira correta, enfim. Então é meio que como se algumas pessoas, né, desse signo, tivessem um momento de me dá uns 5 minutos aqui, sabe? Tipo assim, que daqui a pouco eu recupero o fôlego e volto a lidar com determinadas coisas de novo. Nem me dá uma sensação meio assim, né? De forma geral, né?
pode ser até inconsciente isso também, pode não estar tão evidente para vocês assim, né? Por outro lado, né, o que vem em seguida, a gente tem aqui o 8 de paus, falando sobre viagem, né? Então, como a gente está aqui no aspecto mental e emocional, essa viagem em busca de quê? Ou em prol de quê? Em prol de um encontro com a fonte, né? Que é aqui o As de paus, né? E engraçado que essa carta está simbolizada por uma roda de fogo, né? Uma mandala de fogo, né? E está associada com esse arquétipo, né? Da fonte, a fonte energética, a fonte do ser, né? E a mandala é um símbolo, de forma geral, né? Que ela remete muito a esse encontro com a fonte, né? Com o centro interior, né? Jung vai chamar de self, né? Então essa viagem em busca do self, então é meio que é um momento, né, esse período de inverno para vocês, vai ser um momento de muito autoconhecimento, de busca dessa fonte, de busca desse self, né, desse centro da consciência, né? Para quem de repente não está entendendo muito, assim, dá uma pesquisadinha, né, sobre esse conceito do self, né, segundo o Jung. E as mandalas, né, o simbolismo das mandalas e tudo mais. De repente até pode ser interessante aí para você trabalhar o seu psicológico nesses 3 meses, até de forma despretensiosa mesmo, como exercício mesmo em si, né? Pintar mandalas, né? Tem várias na internet, se você só baixar e imprimir, né? Ou desenhar suas próprias mandalas, né? Você vai perceber que esse processo, né? Com essa arte, né? Com esse processo artístico, visual, assim, tem um efeito, né, interno, também tem uma reverberação interna desse encontro aqui, né, com o centro da consciência, o centro energético. E quando a gente tem esses encontros, né, com o nosso centro, a gente ganha muita energia. Então, por isso que é chamado de fonte aqui no tarô de Osho, né? Por que também está dizendo isso? Porque assim, pode ser que algumas pessoas, né, de signo correspondente à Virgem, estejam nessa figura aqui, né, o 7 de espadas, a política, né, em que sentido de política está falando aqui? Essa máscara mesmo, né, pessoa que por fora está usando uma máscara social ali, né, de repente até na rede social mesmo, né, posta foto sempre armada, sempre sorridente, sempre feliz, mas no fundo não tá tão assim, né, ou sei lá, enfim, sabe essas coisas que a gente, como seres sociais que somos, muitas vezes a gente faz, né, ainda mais hoje em dia, né, que tem toda uma exposição, que todo mundo acaba se expondo de uma certa forma. Então muitas vezes a gente usa, né, essas máscaras para conviver com determinados ciclos, em determinados nichos sociais, né? Só que quanto mais a gente usa essas máscaras, né, mais a gente se distancia da nossa fonte, né? E aí a gente acaba se tornando um forasteiro de si mesmo, né? Que é o 5 de ouros aqui. Então, aqui, né, as cartas estão te convidando, né, a deixar essa máscara social, né, de lado,
ou pelo menos diminuir, né, a frequência dela, que muitas vezes leva a gente para um estado de comparação, né? Então assim, hoje eu tô mais, estou instagramável, estou, né, mais bonito que ontem, eu tô mais que fulaninho, assim, fulaninho publicou assim, eu vou publicar assado agora, porque eu quero, enfim, sabe, esse tipo de energia, que às vezes a gente nem percebe que a gente tá fazendo esse tipo de coisa. Quando a gente se dá conta, tá ali, né? Ou comparando com a vida, né? Com a vida de alguém. Por exemplo, ai, nossa, fulano, parece que tá sempre tão feliz, sempre tão assim, tal, e eu não tô nessa vibe, não sei o quê. Porque a gente tá olhando né, fazendo uma comparação que não tem nada a ver com a realidade, né? E a gente mesmo não tá se mostrando de forma real. Então, assim, o convite das cartas, né, para você desbravar essa jornada interior que é o louco, né? Então é meter o louco mesmo e falar, quer saber, eu vou agora olhar para dentro de mim, encarar quem sou eu de verdade, sabe? Se fazer as perguntas certas, né? Então fazer essa viagem interior aí, né? Revisando crenças, revisando quem você tem sido, revisando como você tem se exposto, como você tem lidado com a exposição, né, perante o meio que você vive, né, se você está se preocupado ou preocupada demais com o que os outros vão pensar, né, porque muitas vezes essa política também entra nesse sentido de, eu tô tão preocupado com o que os outros vão pensar que às vezes eu nem queria, sei lá, às vezes eu nem queria usar essa roupa, mas eu tô usando porque é a mais adequada, né, ali onde eu tô indo, o que eles dizem que porque se eu vestir a roupa que eu realmente queria vestir, alguém pode olhar torto pra mim, não sei, às vezes nem vai, sabe? Às vezes até te elogiar e você tá preocupada achando que vão, né? Então assim, se observa, né? Que padrão que você tá seguindo e quebra com isso, né? Assim, deixa esse reflexo que não te representa cair por terra, vai em busca dessa viagem interna, vai atrás, né, de quebrar essa corrente aqui, abrir esse portão e atravessar para o outro lado para ver esse arco-íris mais de perto, né, que está dentro de você. Então, assim, esse fica sendo o convite, né, do tarô para o seu aspecto mental e emocional, fazer, né, uma autoanálise, fazer esse trabalho interno aí, lição de casa para vocês, pintar mandala, né? Assim, um exercício, né, que tem a ver com essa leitura, mas pode ser outra coisa, pode ser que você descubra aí outra maneira de fazer esse trabalho interno, enfim. Mas, né, dança circular, né? Então procure a arte, eu sou suspeita para falar, porque é uma coisa que me ajuda muito nos meus processos, inclusive também trabalho com arte terapia, né, enquanto terapeuta, mas realmente é potencializador demais, assim, a gente não imagina o que vai se desdobrar daquilo quando a gente começa a interagir com a arte, mas quando a gente vê, a gente já atravessou as pontes que a gente tinha que atravessar e nem percebeu, né? Assim, eu acho incrível esse poder da arte, que inclusive sim, é a linguagem que mais nos ajuda a lidar com conteúdos inconscientes, né? Porque é a linguagem subjetiva, né? Então, fica a dica aí para vocês, para experimentar, né? Esses recursos para fazer essa viagem interior e encontrar esse self, né? Mas pelo menos dá uma pesquisadinha, self, Jung, mandala, o que é esse centro da consciência, né? Dá uma olhadinha nisso que é um assunto bem interessante. Agora vamos ver aqui com o baralho de rosa caveira
como que tá o aspecto espiritual para vocês nos próximos 3 meses, quais são os conselhos, os direcionamentos da espiritualidade para vocês do signo de Sino, correspondente à Virgem. Como a maioria das pessoas até agora, né, eu estou fazendo as leituras aqui signo por signo, seguindo a roda do zodíaco, praticamente eu acho que todo mundo, em algum nível, está passando por alguma limpeza séria, né? E com vocês não é diferente. No fundo do deck, carta da morte, ou alguém que foi embora, né? O que essa carta da morte representa? Representa coisas, pessoas, situações que é necessário deixar ir, ou que é necessário enterrar, né? Transmutar, transcender. Então, assim, até agora, né, quase todo mundo, né, quase todos os signos, eu acho que todos os signos, na verdade, tiveram esse aspecto da morte, da limpeza, do renascimento em algum ponto das leituras, né, ou em alguns casos até mais de um ponto das leituras, enfim. E eu acredito também que tem muito a ver com o período que a gente vai estar vivendo em si, né? Não cheguei a comentar nas outras leituras, mas é uma coisa que assim, vocês que gostam desses assuntos vão acabar se deparando, né? Talvez em outras leituras de outros canais ou outras fontes que vocês acessem aí, do ponto de vista astrológico mesmo. A gente está entrando num período aí de várias movimentações astrológicas que por si só já vão trazer esse processo de renascimento para todas as pessoas. Então, assim, é um movimento realmente coletivo, né? Então, assim, não se assustem se algumas coisas realmente se movimentarem para esse lado, de nossa, achei que tal coisa estava resolvida e de repente veio à tona de novo, e aí eu tenho que encarar diferente, tenho que resolver, ou então tal situação que eu achava que ia ter uma certa duração, tipo assim, acabou de uma hora para outra. Então, assim, tá realmente rolando aí uma movimentação astrológica nos próximos meses de renascimento mesmo, né? Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, Vênus retrógrada, né? E o que é o retrógrado? É essa revisão das coisas. Então, cada planeta, dependendo de onde ele está retrógrado ali, ele está fazendo uma revisão naquela área, né? Então, assim, dá uma pesquisadinha para você ver, né? Que realmente assim tem uma questão coletiva planetária, né? Para todos nós, assim. Em algum nível a gente vai estar passando por isso. E aqui para vocês veio no nível do espiritual, então provavelmente alguma limpeza espiritual mesmo que vocês precisam fazer, porque a gente tem uma sequência aqui no seu jogo de melancolia, depressão, lágrimas. Então, se alguma coisa que te trazia muita nostalgia, muita tristeza, né, pode ter alguma questão aí mal resolvida do passado que te magoou, que não te faz bem, né? Pode estar referido a alguém, porque aqui tem a pessoa perigosa, né? Também no seu jogo, minando a sua energia, né? Notícias distantes, pode ser que alguém ressurja,
tanto que veio aqui mais pro final do jogo, também veio para o amor perdido, né? Então pode ser que algum ex apareça, sabe aquelas situações? Nossa, a pessoa achei que nunca mais ia ver, de repente a pessoa me procurou, e agora o que eu faço, né? Tipo assim, né? Sabe, aquela situação que você fica meio se sentindo embaraçada, assim. Mas às vezes até alguma questão de traição do passado, traição da confiança, tá? Não necessariamente um relacionamento que você tava com a pessoa ficou com outra pessoa. Traição é mais do que isso. Traição é você confiar, ter um certo acordo, né, de confiança com a pessoa, independente de qual tipo da relação, né? E aí aquela pessoa traiu a sua confiança, né? Então, de repente, sei lá, um amigo, uma amiga, que você confiou um segredo e a pessoa foi lá e contou para outra pessoa, né? Então, isso também é uma traição. Então, assim, ou situações que você se sente, apesar de não ter sido traído ou traída, da forma que a coisa aconteceu, você se sentiu assim, né? Porque às vezes não necessariamente as coisas acontecem daquela maneira, mas muitas vezes a gente acaba sentindo daquela forma, né? Ou por uma expectativa, ou por qualquer outra razão, enfim. Então, assim, até pode ser que nesses próximos 3 meses surjam algumas situações de forma inesperada, que aqui é a carta das surpresas, né? Para que você limpe esse karma, para que você limpe essa memória, para que você transmute essa energia dentro de você, né? Para que você não carregue isso para mais adiante, né? Para que você desperte aqui as virtudes e a sabedoria, né? Então, nada que vai acontecer nos próximos 3 meses, por mais que tenha dê uma sensação de negatividade, é para te prejudicar ou para, enfim, para você se sentir perdido ou perdida. É para você fazer um processo de limpeza. Existe um processo de limpeza kármica aqui, que eu estou sentindo, para que você acesse o melhor de você, né? Então é nesse sentido que a espiritualidade quer que você olhe as questões que se apresentam. Então, de repente, isso ressurgiu uma pessoa do nada, que você fala, nossa, nunca mais eu queria ver aquela pessoa apareceu de novo, né? O que eu faço agora? Então, rever por esse viés de, tá, o que eu preciso aprender, o que eu preciso transmutar, o que eu preciso resolver dentro de mim relacionado a isso, né? O que eu preciso deixar morrer, o que eu preciso deixar para trás, ou mesmo sei lá, alguma coisa que você tá ali teimando em segurar aquela situação na sua vida, mesmo sabendo lá no fundo que não faz mais sentido, né? Então é hora de soltar, né? Então, assim, tudo o que rolar, né, nesses próximos 3 meses é nesse sentido, né? Então, assim, é um processo que pode ser um pouco dolorido, né? Os guias estão dizendo aqui, mas que é para o seu melhor, é para te lapidar, né? É para te trazer de volta no caminho da boa sorte. O que é essa boa sorte? É você estar, né, sintonizado com as suas virtudes, com a sua alma, né? Então, quando a gente está poluída por mágoas do passado, por ressentimento, por memórias negativas ou qualquer coisa densa que seja, a gente não consegue sintonizar muito bem com o nosso interior, com a nossa alma, né? Então, lembra ali, agora há pouco, a gente viu, né, a questão do mental emocional, desse encontro com a fonte, né? Desse encontro com o seu interior, com você mesmo, tá muito relacionado a isso também. Então, assim, é como se você tivesse já que fazer esse trabalho interno, né, mental e emocional, para se fortalecer, para você lidar melhor com essa situação da vida, da espiritualidade que vai chegar um pouco mais adiante. Então, quanto mais próxima você tiver das suas virtudes, das virtudes da sua alma, do seu ser, do seu eu superior, né, como você queira chamar isso, do self, né, dessa fonte, né, do seu centro interno,
mais fluido fica qualquer outro processo que você precise lidar, né? Você vai perceber que você tem mais força, mais potência de lidar com qualquer tipo de situação que venha a surgir, tá certo? Então, essa fica sendo a mensagem para o seu período de inverno. A leitura de vocês foi a mais curtinha até agora, mas acho que é pela objetividade mesmo, né? Assim, as tiragens foram bem claras e objetivas. Nem me permiti muito rodeio, assim, já foi bem direto, né, as mensagens. Mas, sim, o importante é o conteúdo, né, do que foi dito. Então, um bom período de inverno para vocês. Até o próximo vídeo.